Olá, esse é o PVA Entrevista, o podcast que retrata a vida de Primavera do Leste e conversa com as pessoas que fazem a diferença nesta cidade. Aqui você fica por dentro das histórias, trajetórias, opiniões dos principais líderes e influenciadores de Primavera do Leste. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre relacionamento abusivo, como identificá-lo, como tratá-lo e por que não é tão simples de resolver essa questão. Vamos falar também sobre os traumas causados por uma relação abusiva e o que leva uma pessoa a permanecer em um relacionamento abusivo e como buscar ajuda e sair desse tipo de relação. Para conversar com a gente sobre isso, nós vamos entrevistar hoje a doutora Miriam Carla Cardoso Walaschewski, advogada, pós-graduada em Psicologia Jurídica, secretária-geral da OAB de Primavera do Leste, secretária-geral adjunta da Comissão Estadual da Mulher, advogada da OAB de Mato Grosso. Conosco aqui também na bancada, a Juliana Garcia, psicóloga clínica com uma vasta experiência em diversas áreas da psicologia clínica e organizacional. Doutora Miriam, o que é realmente um relacionamento abusivo? Na verdade, quando a gente fala em relacionamento abusivo, ele é difícil muitas vezes de identificar, porque ele começa como qualquer outro relacionamento, né? O abusador, ele já não inicia um relacionamento com traços, né, já agressivos, dominador, né, tolhindo a mulher algumas liberdades, como questão de vestimenta, como questão de amizades. Então, o relacionamento abusivo ele começa como qualquer outro relacionamento. A diferença é que com o passar do tempo, com a convivência, esse abusador, ele começa a desenvolver esses traços. E começa de forma muito sutil. É aquela questão assim, essa roupa não ficou legal, você podia trocar, né? Mas eu não gosto muito dessa sua amiga, ela não é uma boa influência. Começa a tolir essa mulher na questão das amizades. Mas o que tanto você vai na casa da tua mãe? Você agora tem uma família, você agora tem tua casa. Por que você convive tanto? E começa a tolir assim de maneira bem cautelosa, e a mulher muitas vezes acha que isso é um cuidado, que é um ciúminho ali, que é bonito, porque no início, quando você percebe que o outro tem ciúmes de você, é bonito, você se sente amada, né? Você se sente valorizada. Então, como ele começa de forma sutil, é muito mais difícil você identificar, porque você vai habituando àquela situação, né? Eu falo sempre que assim, o relacionamento abusivo é como você matar uma rã. Você não precisa matar ela, você coloca uma água e coloca ela ali dentro e coloca no fogo. De acordo com que a água vai se aquecendo, ela vai se adaptando àquilo. Ela vai se adaptando àquilo, então ela nem percebe quando ela já está morta, né? E o relacionamento abusivo, ele é dessa forma, ele começa gradativamente. Então a gente vai minguando, a gente vai se adaptando aqui, vai se adaptando ali, vai cedendo aqui, vai cedendo ali. E quando você desperta para isso, geralmente são em situações extremas. E quando desperta? A gente fez uma live, né, Miriam, na época da pandemia, que na época da pandemia os números já são muito altos, em nível Brasil, em Primavera também, mas na pandemia a gente viu isso explodir mais ainda, porque aí os casais ficaram, as famílias ficaram reclusas, né? E o que a gente fala é que tem traço de codependência, porque as pessoas não entendem por que a pessoa não sai. Por que essa mulher foi violentada, agredida? Aí a gente escuta, né? Nossa, mas é uma burrinha mesmo. Nossa, mas ela também gosta de ficar nessa situação. E na verdade existe um movimento diferente, né? Porque tem um lado patológico do agressor, mas tem também a codependência desta mulher que é violentada de várias formas, porque vira um vício comportamental. Até porque ela vive em função do outro, ela não tem autoestima, ela não tem uma vida pertencente a ela tem muita dificuldade de validar as conquistas dela. E quando ela e aí a gente escuta muitas vezes as mulheres, eu tenho um dedo podre, né? Eu atraio esse tipo de homem. Na verdade, ela se sente atraída por essa padronagem, porque em algum momento lá na infância isso também foi um modelo a ser seguido, né? Então, famílias desestruturadas, famílias que são disfuncionais, figura paterna muitas vezes ausente, e isso cria
uma padronagem que ela vai seguir, né? Quando você fala dessa questão do ciúme, a gente fala dessa romantização do relacionamento abusivo, Isso. né? A gente vive numa paixão sórdida, a gente faz as pazes e é tudo muito melhor, romantiza os ciúmes como se fosse para mensurar o amor. E na verdade não tem nada de amor, né? Os ciúmes é sempre um termômetro para uma relação insegura, né? E aí isso que você falou, começa como uma relação muito tranquila, geralmente ele começa com uma relação muito intensa na paixão, porque o agressor, ele é muito sedutor, né? Então é aquele príncipe encantado, ele veste uma máscara ali, então a sexualidade é muito boa, o romance é muito bom, eu sempre cuido muito de você, eu sou o teu porto seguro, essas frases são muito recorrentes. Então fica muito difícil para aquela mulher que já tem uma personalidade, um traço fragilizado, já tem uma codependência instalada ali, ela entender que aquilo ali não é amor. Então a gente fala que o amor, quando ele começa a causar doença, a gente tem que mensurar que não é amor, já é patologia, né? O amor não causa sofrimento, né? Então tem que ter esses demarcadores muito claros, né? E a mulher que está nessa situação, ela tem condições emocionais ou de perceber que ela está entrando nesse relacionamento anormal? Olha, na maioria das vezes, e eu digo quase 100% das vezes, não. Ela troca 6 por meia Ela dúzia. troca 6 por meia dúzia. Ela sai de um e E entra entra no no outro. Exatamente. Então, por isso que é importante, a gente trabalha muito isso na rede de enfrentamento, o acompanhamento dessa mulher, ela passar por um tratamento, ela passar por um aconselhamento psicológico, ela entender a questão do relacionamento abusivo e o que gera isso. Porque senão ela vai ficar nesse ciclo repetitivo, ela separa desse companheiro hoje, mas o próximo relacionamento que ela for entrar vai ser um relacionamento abusivo novamente, porque é aquilo que a gente falou, a gente precisa tratar esse vício, né? Fica uma situação de que assim, um alimenta o vício do outro, então ela vai atrair pessoas desse padrão e ela vai alimentar também o padrão daquela outra pessoa. Então, mas até a minha pergunta foi mais ou menos assim, no início do primeiro relacionamento abusivo. Não. Ela tem condição de perceber que ela está entrando? Tanto é que muitas vezes os pacientes chegam em terapia sem ter, ela chega geralmente falando assim, eu preciso resolver e ajudar o meu parceiro porque nós não estamos bem. Geralmente ela vem porque ela acha que ela tem que se moldar, então ela tem que ser a pessoa mais calma, ela tem que ser mais pacienciosa, ela tem que saber como falar para não disparar nele o comportamento agressivo. Então ela tenta se diminuir para caber naquele mundo dele. Aí, tanto é que a incidência é que ela separe e volte desse primeiro parceiro pelo menos de 6 a 7 vezes. Porque ela vai tentar, ela perdoa uma traição, ela perdoa uma agressão, ela justifica, não, mas eu que falei na hora errada, eu tinha que ter entendido que ele estava nervoso. Ela fica buscando uma explicação para aquilo, E né? na terapia, ela consegue, às vezes, ela vai entender, e aí a gente fala, ela vai se curar desse processo e curar a parte dela junto daquela pessoa. Se ela não faz isso, ela vai sair de uma relação dessa e vai engatar em outro, mais ou menos desse jeito. E aí o outro é sempre, não, agora é diferente. Eu vou cuidar de você. Agora mas o problema segue com ela. Muda às vezes até alguma coisa ou outra, né, Miriam? Mas a padronagem uma hora aparece. E aí ela volta muitas vezes para a terapia e fala, nossa, eu preciso entender de novo o que eu estou fazendo de errado para poder agora não falhar, E aí o problema de quando ela não rompe esse ciclo, né, essa padronagem, ela começa a achar que realmente o defeito está nela, porque eu não dou certo em relacionamento nenhum, né? Aquilo que a Juliana falou, eu tenho o dedo podre, né? Não é um perfil, é uma padronagem que precisa ser rompida. E eu insisto, essa padronagem a gente não consegue romper ela sozinho. A gente precisa de ajuda, essa mulher, ela precisa buscar essa ajuda, porque ela por si só, ela vai sempre se diminuir para tentar se encaixar no mundo do outro. E aí nessa questão de ajuda, Miriam, qual é o seu papel aqui em Primavera do Leste no apoio a essa mulher que está nesse tipo de relacionamento? Então, aqui em Primavera a gente tem a Comissão da Mulher Advogada da OAB e nós fazemos parte da rede de enfrentamento à violência doméstica. Nós também fazemos parte do Conselho Municipal do Direito da Mulher. E o que a gente faz nesses projetos, né? Nós acolhemos essa mulher, né? Ela busca esse suporte, ela vai denunciar, muitas vezes ela procura a polícia militar ou a polícia judiciária civil, ela denuncia, muitas vezes ela busca ajuda no CRAS, no PSF, né? na escola do filho, muitas vezes, então ela vai buscar essa ajuda e ela é encaminhada pra gente na rede. E ali a gente tem todo esse suporte, lá a gente tem acompanhamento psicológico gratuito,
né? Se essa mulher, ela precisa ser retirada daquele lar, que é uma situação em que ela está em risco, a gente retira aquela mulher do lar, a gente coloca ela em um abrigo, em um lugar para que ela fique ali. Se ela é de um outro município, a gente tenta ver com ela se ela quer ir embora, então a gente procura a família, localiza, a gente dispõe de meios para que ela volte para a família dela. Então assim, a gente tem todo um suporte, toda uma estrutura para ela, né? A gente não trabalha sozinho, a gente tem o CREAS, a gente tem o CRAS, a Prefeitura Municipal que dá todo o suporte, a Polícia Militar, por exemplo. A Patrulha Maria da Penha tem um trabalho excepcional no nosso município. Por quê? Ela faz um trabalho pós-ocorrência. Então aquela mulher que ela registrou o boletim de ocorrência, né? Aquele agressor, se ele foi recolhido, ele vai para a cadeia pública. Lá nós temos um projeto que trabalha com esse agressor para fazer ele entender também essa questão de que ele precisa mudar, né? Que ele precisa ser acompanhado, conscientizá-lo de que as atitudes dele não estão erradas e identificar a origem, né? Porque não adianta a gente ficar tentando tratar o efeito, mas a causa permanecer. Porque esse agressor, quando ele sair da cadeia pública, por exemplo, ele vai voltar com essa mesma companheira ou ele vai entrar em um outro relacionamento. Por isso nós vimos a importância de tratar esse agressor. E aqueles que não estão recolhidos na cadeia pública, quando o juiz defere a medida protetiva, já é oficiado para esse agressor que ele tem que comparecer ao UNIC e lá ele vai participar do grupo reflexivo para homens, que é o mesmo perfil do que a gente tem na cadeia pública, só que para esse que está em liberdade. Então, assim, existe todo um aparato. A Patrulha Maria da Penha, depois que elas recebem essa medida protetiva, elas fazem visitas. Então, essa vítima, ela vai receber a visita da Patrulha Maria da Penha. Esse agressor, quando ele está em liberdade, ele vai receber a visita da Patrulha Maria da Penha e ele vai ser informado de que aquela mulher, ela não está sozinha. Existe uma série de pessoas que estão ali para ajudar ela a passar por esse momento. E aí, quando eu falo ajudar, é ajudar mesmo. Se ela precisa de uma cesta básica, a gente está ali para fornecer. Se ela precisa, muitas vezes, algum suporte médico, a gente está ali para fornecer. A gente não... Eu sempre falo que as pessoas, quando falam assim, a rede de enfrentamento quer separar, a gente não quer separar casais. A gente quer tornar a família funcional. Né? A gente quer tornar esse relacionamento funcional porque a gente sabe as consequências disso. É aquilo que a Juliana falou. Vai gerar uma próxima geração também de agressores e de vítimas se a gente não tratar a geração atual. E como é que a mulher consegue chegar nesse suporte todo? Qual é o caminho? O que ela procura primeiro? Geralmente é a polícia militar mesmo? Quando é uma situação de flagrante, por exemplo, a agressão está acontecendo, né, ou recém aconteceu, ela pode discar 190 e a polícia militar vai lá, porque a polícia militar é para esse serviço de urgência e emergência. Quando é uma situação que é um fato que já vem corriqueiramente, e aí aconteceu uma situação e aquela mulher durante a semana ela se encorajou, não é uma situação de flagrante, ela procura a Polícia Judiciária Civil. Ela tem a delegacia virtual hoje, que ela também pode fazer o registro da ocorrência lá, ela pode estar discando 180, né, que é o número nacional de denúncia, também é encaminhado. Então todo esse, mesmo que ela faça a denúncia através do 180, essas denúncias chegam até, né, aqui o nosso município, para que seja dado esse suporte para essa mulher. Também ela pode buscar em qualquer instituição que compõe a rede de enfrentamento. Então ela pode procurar o CREAS, ela pode procurar o CRAS, ela pode procurar a unidade de saúde, ela pode procurar a escola. Nós começamos ano passado o projeto nas escolas, esse mês mesmo de março, existe uma lei federal que determina que as escolas trabalhem esse tema, uma semana inteira trabalhando esse tema da violência doméstica. Então nós estamos com uma agenda de ir palestrar nas escolas, eles estão desenvolvendo atividade com os alunos. Então, em qualquer lugar que essa mulher vá, que faça parte da rede de enfrentamento, ela vai ter esse suporte. E no caso dela não ter forças ou não ter coragem de procurar, Miriam, uma outra pessoa pode fazer isso para ela, um parente, um vizinho? Nós já recebemos, por exemplo, denúncias de que algumas mulheres estavam em cárcere privado, né? Então, essa informação chegou até a gente repassou essa informação para a Polícia Militar. O pessoal da Patrulha Maria da Penha foi lá averiguar a situação, se realmente era realidade ou não. E aí, assim, não é conversar com o agressor, ela procura conversar com a vítima, entender a situação. Muitas vezes a gente sabe que, porque o agressor está ali, ela não vai falar, mas
a gente faz uma capacitação durante o ano inteiro, a gente faz treinamento, capacitação para que a gente consiga identificar, né? Então alguns sinais que essa mulher emite, a gente já consegue identificar que ali tem alguma coisa de errada, né? Então aí o que a gente faz? Muitas vezes a gente convida essa mulher para algum evento que a gente faz, uma roda de conversa, né? Porque aí ela vai participar e aí ela vai começar a entender que ela está em um relacionamento abusivo e ela vai se encorajar. Houve relatos de aquele evento que a gente fez, né, que vocês me convidaram, o quanto teve mulheres que contaram situações que elas já tinham saído e isso acaba falando, nossa, né, eu também passo por isso. Porque o primeiro passo não é nem, às vezes é toda essa informação do acesso as pessoas têm, mas não tem aquela primeira que se sente muito exposta, isso, né, tipo, nossa, vai virar uma fofoca, vai virar uma notícia, o medo de que não tenha suporte, né, porque fala, a medida protetiva não resolve nada, depois fulano vai estar em perigo. Esse primeiro processo é muito importante, né, Miriam, de romper isso para pedir ajuda, né? E assim, a gente sempre fala o quê? Muitas vezes, muitas mulheres, elas procuram a gente, por exemplo, a Comissão da Mulher Advogada, o Conselho Municipal da Mulher e até mesmo a Patrulha Maria da Penha, mas elas não querem registrar uma ocorrência, né? Eu não quero registrar o boletim de ocorrência. A gente dá o mesmo suporte, né? Ela passa pelo acompanhamento psicológico, a gente tem os psicólogos voluntários, então ela vai passar por aquilo até que ela se sinta encorajada a verdadeiramente romper esse ciclo. Então, quando acontece um outro fator, uma nova agressão, por exemplo, ela já está, né, munida, ela já sabe que existe todo esse suporte, aí ela tem a coragem de denunciar. E os casos em Primavera do Leste, Miriam? Olha... o número é grande, esse é mais corriqueiro do que a gente imagina? Mais corriqueiro do que a gente imagina. Esse ano, agora no começo do mês de março, saiu a nível nacional a questão do Fórum de Segurança Pública. Então ele faz uma análise de todo ano. E aí a gente falando que na pandemia tudo estourou, e aí o que nos assusta é que o quê? Pós-pandemia piorou. Né? Porque quando eu olho para 2021, que foi o auge ali da pandemia, né? 2020, 2021 ali, que estava realmente aquele auge todo da pandemia, e todo mundo começou a se assustar com o número de violência doméstica. Quando saiu esse mês agora, esse índice tudo, a gente se assustou, porque 2022 foi considerado o ano com maior índice de violência de toda a história. Então, assim, foram cerca de, eu até anotei aqui, 27,6 milhões de mulheres no Brasil que sofreram algum tipo de violência. Isso dá uma média de 33 mulheres por minuto. Então, enquanto a gente está aqui conversando, olha a quantia de mulheres que estão sofrendo violência. E esse número engloba todo tipo de violência. Todo, né? tipo de violência. Na verdade, assim, a violência psicológica, né, aquele que se enquadra ali na violência psicológica, a violência sexual e a violência física, né? Então, assim, muitas vezes as mulheres, quando a gente vai falar de violência sexual, por exemplo, quando você fala que você manter relação sexual com o seu companheiro contra a sua vontade é uma violência psicológica, é uma violência sexual, é um estupro, né? É um estupro. E aí elas se assustam porque se a gente for partir para essa premissa, muitas mulheres sofrem, né? Como culturalmente está intitulado no inconsciente que como esposa Eu você tenho precisa o servir, Exato. né? Então o teu corpo não é a tua propriedade, é a propriedade daquele marido. Exato. E que muitas vezes este marido aí engloba tudo, né? Porque aí entra alcoolismo, baixa escolaridade, problemas de família, problemas com relação à autoestima do homem. Ele muitas vezes ele usa dessa força para munir de muita, barganhar, negociar realmente. Uma das seguranças que ele tem, o abusador, é punir, você vai passar necessidade. Então, se você não estiver comigo, você não tem nada. Então, ou você faz minhas vontades, e olha quanto tipo de violência engloba nisso aí, né? Exatamente. É um absurdo. Juliana, ela falou aí sobre a explosão de casos durante a pandemia e pós-pandemia, né? Você como psicóloga, poderia afirmar que isso ocorreu porque houve um período maior de convivência do casal dentro de casa? A gente fala que na pandemia o que intensificou aquilo que muitas vezes o cotidiano vai para baixo do tapete, né, Miriam? Então, aqui, as pessoas, lógico, a convivência traz uma intensidade. Aí estava todo mundo desregulado, todo mundo intensamente junto, eclode tudo.
Mas na verdade as relações que não estavam boas foram percebidas dessa forma. Teve muita gente que ficou bem na pandemia, Sim, né? claro. E esse período de 2 anos, a gente falou isso naquela live, né? Que eu falei, a pandemia ainda não é um momento ruim, vai estar ruim daqui 2 anos. Porque os eventos traumáticos, o TEP, transtorno de estresse pós-traumático, ele aparece até 2 anos depois do evento traumático. Então essas pessoas, são as pessoas que são desreguladas. Passou a pandemia, mas as pessoas ainda estão tendo insônia, ainda estão tendo luto mal resolvido, estão com o alcoolismo em alta. Muitos dos adolescentes começaram a beber, a usar droga, a fazer um monte de coisa neste período. Então a gente está colhendo os frutos ainda dessa desregulação emocional, né? E aí aquele tininho, né? Quem estava ruim ficou pior. E aí não foi procurar ajuda, degringolou. Foi o pingo d'água que transbordou tudo. Então faz muito sentido esse movimento. E aí quando você fala de adolescentes, a gente volta para o quê? Para esses índices que cada dia que passa, a jovem, ela vai sofrendo violência. Cada dia mais nova. Por exemplo, esses dados que a gente apresentou aqui, ele conta de 16 anos acima, né? Então a gente vê que as nossas adolescentes, elas já estão se permitindo a passar por esse relacionamento abusivo. Não se sabe ainda o porquê, se ela já vive numa família disfuncional e ela vê a mãe passar por essa situação de violência ou por essa questão do emocional, né? Muitas vezes ela não tem um lar funcional, por exemplo, o pai, por mais que ele não seja agressivo, mas ele não é um pai presente. Então aí ela encontra um namoradinho e fala, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. E aí ele começa a trabalhar naquela situação de que, mas você não faz isso, você não me ama. Né? Não, é porque você não me ama. Começa a trabalhar esse psicológico e cada vez que passa mais cedo essas meninas têm sido vítimas outro de movimento, né? Porque assim, se você tem num lar disfuncional, o desejo que você tem é de sair daquilo ali. Exato. Aí onde ela troca 6 por meia dúzia, ela sai do lar dos pais disfuncionais e entra numa relação disfuncional com este parceiro, geralmente muito jovem, né? Com aquela idealização de que, nossa, quando eu casar, eu vou ter minha casa, meu lar vai ser diferente, eu vou fazer diferente. E na verdade ela tá só repetindo. E isso muito cedo, porque essa garota não tem um objetivo traçado, né? De escolaridade, de estudo, de profissão. O sonho dela é ser amada. E aí entra a questão da autoestima, né? Porque você tem reconhecimento, se eu pertenço, tá tudo ótimo, mas ela pertence de novo a este ambiente ruim, tóxico. E elas casam muito cedo, esses índices também são assustadores, né? De meninas que estão casando muito cedo e se separando, sendo mãe muito cedo também. E aí vai repetindo e vai englobando geração a geração. Exatamente. Agora, tem algum tipo de atitude preventiva que pode ser feita para evitar que o casal entre num relacionamento abusivo? Olha, eu sempre digo que a informação é a melhor coisa, né? A melhor ferramenta. Falou que a terapia vai resolver tudo. Exatamente. E aí, quando a gente fala de terapia vai resolver tudo, eu vou dizer que assim, a gente precisa tirar essa crença de que terapia é coisa de louco, né? Porque a sociedade, ela pensa isso, não, mas eu não preciso de terapia, eu não tô louca, né? Quando você fala pra uma pessoa, olha, você precisa fazer terapia, né? A pessoa fala, não, mas terapia é coisa de louco. Eu falo, terapia é a melhor coisa da face da terra, porque assim, você consegue se abrir de uma forma diferenciada por não existir aquela na verdade a contrapartida é diferente, né? O terapeuta, ele te leva às respostas que você já tem. Sim. Né? Na verdade, a gente já tem as respostas, a gente só não tem coragem de lidar com elas, né? E na terapia a gente começa a descobrir isso, né? Então eu acho que a partir do momento que você tem essa informação, né? E você já conseguiu identificar ali os primeiros traços, né? Do relacionamento abusivo, você já, né? Eu já preciso, né? Buscar ali conversa com o companheiro, porque assim, a gente precisa entender que existe uma diferença entre arrependimento e consciência pesada, né? Porque se o homem, ele realmente se arrependeu daquilo que ele fez, ele vai buscar uma mudança. Então, o primeiro passo para ele é o que? A terapia, porque ele sabe que sozinho ele não vai conseguir isso. Mas aí ele fala que ele chora, implora e diz, não, mas eu vou mudar. Aí a mulher fala, vamos pra terapia? Não tô louco. Então ali você já fica com o pezinho atrás. Você já vê que não é uma fala verdadeira de que ele vai mudar. Vai ficar bom, aquele ciclo que a gente fala da violência doméstica, vem a fase da lua de mel, vem a fase das flores, a fase dos bombons, dos emojis no WhatsApp, mas isso vai passar. Aí dali a pouco vai começar novamente o xingamento, vai começar novamente o abuso psicológico,
e a consequência disso a gente sabe que nunca é muito boa. Por isso que a informação é importante. Importante. A gente nunca se cansa de falar sobre isso, né? Esses dias a gente fazendo panfletagem na feira, um homem falou bem assim, mas você só sabe falar de violência doméstica, Falei, vamos continuar falando, enquanto não entrar na cabeça do ser humano que isso não é comum. E as pessoas... Não é normal. É comum, mas não é pra ser normal. Exato. Né? E a gente tá normalizando tudo. Né? Se a gente for falar, o senhor me perguntou aqui de Primavera, por exemplo. Em 2022... Aqui em Primavera, nós tivemos registrados 646 boletins de ocorrência pela Polícia Judiciária Civil. Então, assim, 646 registrados. Só de agressão, só de violência doméstica, exatamente. E aí eu falo o quê? Pela Polícia Judiciária Civil, porque tem aquelas mulheres que eu falei que procuram a Polícia Militar, que registram via delegacia virtual. Desses 646, 58 foram crimes sexuais. É muito alto. Então, olha a questão do domínio do corpo do outro, de achar que o corpo do outro isso é propriedade. Isso dentro do casamento mesmo? Aqui dentro do nosso município. A gente fala no relacionamento em si, de modo geral. É namoro e casamento. Namoro e casamento. Né? E pós também, existe aquele período da separação que o agressor ele não aceita a separação e aí ele fica a perseguir essa vítima. Né? Então, assim, quando a gente fala 646, são quase 54 casos por mês. Então isso dá quase 2 por dia. Que foi registrado, e né? isso que foi registrado. registrado. E aí a gente trabalha com essa margem, né? Porque existem aqueles casos que as mulheres elas não denunciam por medo de represálias ou porque aconteceu aquilo ali. Aí a família, muitas vezes do próprio agressor, vem lá e trabalha, mas o que vai ser da sua família, dos seus filhos, né? Filhos de pai separado, trabalha na mente daquela mulher e muitas vezes ela desiste né? de denunciar, de romper esse ciclo. E isso é importante falar, porque assim, muitas mulheres elas se mantêm nesse relacionamento abusivo achando que é o melhor para os filhos, né? Sim. E na verdade isso não é o melhor. Pelo contrário, ela acaba destruindo aquela criança, né? De diversas formas. Eu sempre escuto no consultório, mas aí eles não percebem. Percebe que essa mãe está sempre depressiva, ela está sempre irritada, ela entra num ciclo de agressividade também, porque ela fica agressiva com esses filhos. Existe uma doença, mas que às vezes estão tomando remédio para dormir. Tá tudo ali, né? Envolvido no meio. E essa questão que o pai falou, né? Sobre como que vai evitar? Muitas vezes a gente não vai evitar no primeiro momento. Só que quando você tem a informação, você consegue estruturar para você não evitar continuar, como sair dessa relação. E sem a terapia, e aí eu sempre falo para os pacientes, né? Você precisa aprender a se curar de quem você se tornou junto dessa relação. Porque você já está adoecida ali também, né? Então, se você não tratar isso na terapia, e as pessoas perguntam, mas como é que a terapia vai ajudar? Vai ajudar porque a terapia é uma ciência, você não vai lá só para desabafar como você desabafa com o teu vizinho, com a tua mãe, você não vai ouvir um conselho. Então tem inúmeras técnicas dentro do consultório que a gente vai fazer para ajudar o cérebro dessa paciente a tomar consciência, porque, e aí o que você falou, né, as atitudes. O amor ele não é um sentimento de palavra, ele é um sentimento de ação. E eu sempre falo para minhas pacientes que entram numa fase de observação. Mas ele fala que ele me ama, ele fala que ele me cuida. Como é que você se sente perto dessa pessoa? E se o cara entra na garagem, seu coração dispara. Você não pode falar o que você pensa. Você tem que ver, hoje eu não vou conversar com ele porque acho que hoje ele está tenso. Hoje eu acho que o dia dele não foi bom. Se você não pode falar sobre a educação dos filhos porque ele não quer participar disso, ele acha que é muito estressante. Se você não pode existir nessa relação, qual é a ação deste parceiro que evidencia que você é amada? Olha que complexo. Aí ele fala, não, mas eu te amo, até te dei flor sexta-feira. Você esqueceu disso? Mas se deu flor, mas você me agrediu na quinta-feira. Essa é a minha forma de amar, né? Então ele tá sempre se redimindo e você tá sempre aceitando essa mascarazinha. E geralmente na delegacia a gente vê isso, né? Você não pode ser preso, o que nossos filhos vão achar de você? Você vai ser sempre a mãe que denunciou o pai deles. Eu vou perder o emprego, você vai passar fome se você me denunciar. Porque eu tô aqui, eu tô te falando, eu vou mudar. Saiu da delegacia, aí a ação não concretiza com essa fala. E aí, por isso que hoje o sistema judiciário, a lei, ela foi alterada, né? Hoje, por exemplo, a vítima, depois que ela registrou a ocorrência, ela não consegue mais retirar. Né? Não depende mais da vontade dela. Mesmo que ela vá em audiência e ela fala que não foi, que ela mentiu. Porque havia esse cerceamento, essa pressão, né? Exatamente. Então hoje ela pode estar em audiência e falar tudo isso, mas
essa fala não condiz com todo o cenário, Vai ser analisado ele vai ser condenado, ele vai responder por aquilo que ele fez. Quer dizer que mesmo que haja o arrependimento e ela manifeste esse arrependimento depois do caso registrado, o processo segue. Segue. Esse processo... Independente dela falar que desistiu, que ela não quer mais, é assim que funciona agora? Exatamente. E aí a codependência, se ela não trata isso, a gente vê essas parceiras que foram agredidas indo visitar o cara que está preso. E aí a gente, o Poder Judiciário criou um outro mecanismo que impede que ela faça visita na cadeia. Porque senão ela iria. Porque senão ela iria. E por que isso? Porque já houveram situações em que essa mulher foi visitar e ela foi agredida lá dentro. Aí você percebe onde está a doença, onde está o patológico e onde está o vício, porque é igual uma pessoa que fala assim, olha, a cocaína está te destruindo. Não, eu não vou usar. Passa a internação, ele sai. Se ele não muda o círculo, se ele não muda as amizades, ele vai cair de novo e ele vai voltar a usar. Porque é mais forte o sentir o desejo do que a razão do que lá está me matando. O relacionamento abusivo, ele também te mata. Você consegue entender isso, só que se você não trata, você não interrompe esse ciclo de Eu ia até te perguntar, Miriam, quais foram as soluções dadas para esses mais de 600 casos aqui em Primavera, mas você já falou que como é que funciona o processo a partir de agora. Quer dizer, esses 600 e tantos casos tiveram esse mesmo andamento aí. Isso. Desses 646, foram deferidas 365 medidas protetivas, que é aquela vítima que pediu a medida protetiva, que quer que o agressor mantenha a distância, até porque assim, a medida protetiva ela só é solicitada pela vontade da vítima, né? Então, por exemplo, ela se separou, ele está perseguindo ela vai lá e registra um boletim de ocorrência, mas ela não se sente ameaçada por ele, ela só quer que ele mantenha a distância dela, né? Para que ela vai lá e se posiciona para dizer assim, olha, eu estou preparada para dar o próximo passo se você não me deixar em paz. Então ela não pede essa medida protetiva, né? Quando observa-se que não é uma situação, né, que ela está em risco, a verdadeira necessidade disso, então ela não pede. Mas aquelas que solicitam a medida protetiva de urgência, ou o agressor encontra-se preso, ou ele está em liberdade, mas ele tem que passar por esse período de acompanhamento lá na faculdade. E aí você falando dessa questão de reincidência, olha o quanto é importante o tratamento do agressor. Desses agressores, desse 1 ano que a gente tem esse projeto lá na cadeia pública, por exemplo, menos de 2% houve reincidência. Olha aí. Então a gente sabe que realmente surte efeito. E quando eles, de primeiro momento, dá aquele choque, eles não aceitam e tal, mas aí você vai trabalhando isso, vai trazendo situações e eles começam a se identificar lá na infância, né? E aí é aquilo que a gente sempre fala, né? A origem da maioria dos traumas, ela aconteceu lá na infância, né? E aí quando eles começam a observar isso, muitos deles pedem até o acompanhamento individual, porque lá é realizado o tratamento em grupo, né? O acompanhamento em grupo. Mas aí aquele que pede, eu quero fazer um acompanhamento mais detalhado, ele recebe também esse acompanhamento lá. É importante a gente falar que as pessoas acham que a gente é contra, só a favor das mulheres, né? E não é isso. Existe uma diferença entre o homem que ele repete também um ciclo de abuso e existe aquele que tem um desvio de caráter de conduta. Exatamente. Que aí entra o transtorno do narcisismo que eu tenho falado tanto. Existem pessoas que têm prazer, é um sadismo, ele tem prazer na agressão, ele tem prazer na humilhação, ele tem prazer, ele tem um ego, ele tem uma necessidade de deixar aquela pessoa submissa para ele se sentir, né, maior nessa relação. E isso é transtorno de personalidade, desvio de caráter muitas vezes. E aí é uma minoria que são os homens que repetem uma situação agressiva, que a gente fala que é os brutos por natureza. Por natureza. Né? Fui criado no modo chucro de ser. Aqueles que repetem, meu pai me fez, meu pai me fez homem dessa forma. A intenção dele é boa, mas a estratégia é péssima. Então, às vezes, ele está tentando ter uma conduta que é violenta, porque ele acha que aquilo é o modo correto de fazer, mas fazendo a terapia, ele aprende a nomear, ele aprende a desenvolver a autorregulação emocional, ele vai entender o que é limite nessa relação, e aí ele muda. Esse é o que não vai ter reincidência. Exatamente. Né? E geralmente ele não vai resgatar a relação anterior, porque geralmente tem ali um processo que ele vai ver que acabou, mas na próxima relação ele vai ser um homem muito melhor. Até para assinar, eu vejo isso quando os pacientes os maridos vão para o consultório, né? Eles falam, olha, hoje, eu até achei bonitinho assim, olha, hoje eu sei conversar com a minha esposa. Foi uma coisa que eu ouvi de um paciente semana passada.
Antes eu não conversava. Hoje eu aprendi que eu preciso conversar. Então, às vezes ele fala, eu tô com muita raiva, hoje eu não vou conversar. Ele nomeia, antes não era isso, ele batia a porta, ele xingava, ele falava que ele era só o cara que ganhava dinheiro, né? Então, muda, a pessoa vai tendo uma autorregulação emocional. Então, é importante. Tem uns que não, tem uns que vão dali para pior, e que a gente sabe, e que aí às vezes a gente tem que correr mesmo. Tem alguns que a gente não precisa ficar perto, porque te feriu muito, mas você também não precisa desenvolver o pior lado, porque você estava ali com ele. E tem outros que vão seguir a vida e vão se dar bem ainda. Ô Miri, existe diferenças nas classes sociais para esses casos acontecerem? Ou eles acontecem em todas as faixas sociais, em todas as camadas da sociedade? A, B, C, D... Na verdade, ele está em todas, né? Em todas as camadas da sociedade. Mas quando a gente começa a observar, né, essa pesquisa que eu falei, ela divide ela faz alguns tópicos, por exemplo, questão racial, né, questão de socioeconômica, então religiosa. Eles vão dividindo isso. Então, assim, entre mulheres, por exemplo, as mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica. Independente da classe social. Independente da classe social. As mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica. Então aí a gente vê que, porque aí a gente entende que tem toda uma cultura, né, que ainda, por mais que a gente já tenha evoluído, ainda está enraizada, né, e aí a gente consegue observar, por exemplo, os lugares em que isso acontece mais são regiões predominantemente de origem machista, né, a gente eu nem vou citar aqui para depois não ser julgada pela minha fala, né? Mas a gente consegue identificar, se você for pesquisar, se você for buscar, você consegue identificar, né, as origens de tudo isso. Então, é aquilo que eu falo, muita coisa se explica, mas não justifica, né? Não é porque uma coisa explica a violência, ela justifica a violência, mas existe. Eu digo que, assim, a classe mais baixa, ela tem menos vergonha de se expor, né? Muitas vezes a gente até se assusta quando acontece, né, uma situação de violência doméstica, por exemplo, a sociedade, ela se assusta quando envolve alguém de classe mais social alta, porque as pessoas pensam que é só na classe baixa, mas não é. Só na pobreza. Só na pobreza, mas é porque essas mulheres, elas denunciam mais, elas têm menos medo de se expor, né? E eu digo assim, ela tem menos a perder, né? Porque ela não tem um status a perder, ela não tem nada financeiramente, tem menos pressão também, né? Da sociedade e da própria família, porque o ciclo de violência, para que ele se rompa, a mulher, ela precisa ter o apoio da família. A gente sempre fala que é a rede primária, que são o quê? A família, os amigos, o ciclo religioso que ela frequenta, a igreja. Então tudo isso é muito importante, né, para que a mulher ela consiga romper. Bacana, muito bem. Bom, para as nossas considerações finais então, Miriam, que conselho você deixa aí para as mulheres de Primavera do Leste que porventura estejam sendo vítimas dessa questão, que estão sofrendo um relacionamento abusivo, qual o caminho que elas devem seguir, a quem procurar e, enfim, queria que você deixasse uma mensagem. Bom, a primeira coisa é dizer que elas não estão sozinhas, né? Existe um grupo de pessoas que são voluntárias, mas que trabalham com toda a dedicação, com toda a paixão, para ajudar essas mulheres, porque a gente entende que sozinho ela nunca vai conseguir romper esse ciclo de violência. Então a primeira coisa que ela precisa entender é que, se ela buscar ajuda, ela não vai estar sozinha, ela não vai estar desamparada. O que o agressor tenta colocar na cabeça dela é exatamente isso, né? Então busque ajuda, denuncie. Se você não quer denunciar, procure uma ajuda. Nós estamos ali para ajudar, independente de você registrar um boletim de ocorrência ou não. Nós estamos ali para te oferecer um acompanhamento, para que você entenda a questão da violência doméstica, para que você vá aos poucos criando coragem e consiga romper esse ciclo. Ontem nós fizemos o lançamento oficial do mês de março da rede de enfrentamento, e a frase do nosso slogan esse mês é: o melhor presente que você pode dar a uma mulher é respeito. Ontem foi 8 de março, então muitas mulheres receberam presentes, bombons, né, até mesmo de agressores, né, que vêm naquele dia, mas o que a mulher hoje, ela precisa é ser respeitada em todos os setores, todos os dias, né, não só no dia 8 de março, mas todos os dias. Então, não tenha vergonha de cobrar esse respeito, né?
Isso é o principal. Tá bom. Agradecemos a sua presença, a sua participação aqui no Primavera Entrevista, né? Podcast Primavera do Leste. Agradecendo a presença também da Juliana, muito obrigado por sua participação. E agradecendo a sua audiência ao Primavera Entrevista, que é sempre primordial e importante. E a promessa de que nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.